Boa noite. Como estamos todos? Estamos bem? Preparados para começar um novo profeta? Esse profeta é babadeira, gente. Ele é babadeira. Tem informação demais com esse profeta. Informação demais, 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 demais. E eu espero que o Altíssimo e os anjos do Senhor estejam do meu lado para me darem a inspiração e a sabedoria para passar os ensinamentos que esse profeta trouxe. Ele é um profeta futurista. Ezequiel é 80% futurista. Ele fala de situações e de tempos assim, de milênios na frente. O Eterno usou esse profeta de uma forma escandalosa. Situações na vida desse profeta foram muito, mas muito difíceis de serem entendidas. Mas nós vamos estudá-lo e vamos ver o que o Eterno tem a nos dizer através do profeta Ezequiel. Ezequiel, ele foi um dos exilados da segunda leva de Nabucodonosor para a Babilônia. Na queda de Jeoiaquim, ele foi levado para a Babilônia. Lembra que Joaquim, ele era depois de Joaquim, que era o irmão dele, que morreu de velho lá na Babilônia. O Joaquim não, o Joaquim foi morto por Nabucodonosor. E o seu corpo, assim, foi, lembra aquele que os animais do campo comeram o corpo dele, que não, nem, aquela tristeza, né? Porque aquele profeta, quando o profeta Jeremias falou sobre ele, lembra que o profeta Jeremias contou que nem as aves, que ele não seria nem chorado, e que o corpo dele não seria enterrado, e realmente ele foi jogado num precipício, e quem cuidou do resto dele foram os animais. Quando Nabucodonosor fez essa destruição, não destruição, quando ele veio e levou cativo Joaquim e deixou aquele menino, né, que era o filho dele, mas o menino ficou só uns meses, aí depois entrou o Ezequias, né? Não, o Zedequias, que foi o último. Então, Joaquim, foi no reinado de Joaquim, quando Nabucodonosor levou Joaquim, matou Joaquim, ele levou uma leva muito grande se vocês lembram, que a gente viu uns 4 dias atrás, que foram 4.200 pessoas, né? Mais ou menos isso. E na leva de Joaquim, da época de Joaquim, foi 800 pessoas, e Ezequiel era um deles. Foi ele e a esposa dele. Tá? Ele não tinha filho. Ele tinha uma média de 29 para 30, 31 anos, nessa média aí. E quando ele foi levado. Então, ele conheceu Jeremias, claro, ouviu demais Jeremias, claro, né? Ele também era sacerdote, o Ezequiel, ele também era sacerdote, filho de sacerdote. Então, ele era da família dos Cohen. E Jeremias era também profeta e era também filho de sacerdote, mas não em Jerusalém, ele era fora de Jerusalém, né? Numa outra cidade. Ezequiel não, Ezequiel era filho de sacerdote dentro de Jerusalém. Então ele, por certo, seria o próximo, depois que o pai dele falecesse, ele ocuparia o lugar. Então, nessa época, e ele não viveu muito, gente. Ele viveu
até os 50, 50 e poucos anos, ele morreu cedo. Também, do jeito que o Eterno usou ele, era meio complicado, ele viveu muito tempo. Nós vamos chegar lá. Eh, o ministério dele de profeta, desde do chamado dele até a morte dele, foi só de 20 anos. Ele estava na Babilônia, com os exilados babilônicos, trabalhando com os exilados, sendo sacerdote dos exilados. Então vamos lá, capítulo 1 do profeta Ezequiel. Então, interessante que Jeremias viveu mais do que Ezequiel, porque Jeremias viveu um pouco mais que Ezequiel. Bom que Jeremias devia ter uns quase 50 anos. Eles devem ter morrido quase que na mesma época, só que Jeremias morreu com 70. Ele morreu com 50. Tá? Então, vamos lá. No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, esse rio Quebar era na Babilônia, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Foi a primeira vez que ele viu visões de Deus. Ele estava no 30º ano, significa a idade dele. Ele estava com 30 anos. Por isso que ele morreu com 50, né? Porque só foi 20 anos o ministério dele. Então, quando ele estava com 30 anos, no 4º mês, no 5º dia do mês, ele é bem explícito, né? Falando exatamente. Esse foi o versículo 1º. Bom, por que eu falo que ele tinha que essa primeira data dele aqui, o 30º ano, é porque é o que é mais aceito pelos estudiosos de que ele se referia à idade dele, tá? Então vamos lá, capítulo 2. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte. É interessante como é que o Senhor fazia com ele, né? E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo que emitia labaredas de contínuo, e um resplendor ao redor dela. O centro do fogo tinha aparência do brilho de âmbar. Âmbar é avermelhado, né, gente? Aquela cor meio avermelhada, meio amarelada, assim, bem forte, um amarelão bem forte, né? Meio vermelho. Então, ele viu uma nuvem, né? Ó, olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo que emitia labaredas de contínuo. Quer dizer, ele viu o vento, aquele vento forte, trouxe essa nuvem, e no meio da nuvem tinha um fogo que tinha a cor de âmbar, tá? E do meio do fogo saía a semelhança de 4 seres viventes. Esta era a sua aparência, tinha uma semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Imagina. Por isso que eles falam que isso aqui era disco voador. Que era como se fosse assim, tinha a cabeça lá em cima, porque depois ele vai descrever a cabeça, aí tinha o corpo e tinha as pernas, que eram como é que chama isso? As pernas de pouso, né? Como ele nunca tinha visto nada parecido, nem avião, né? Naquela época não tinha nada disso, né, gente? Então, como é que uma pessoa ia descrever um avião? Um pássaro, né? Um pássaro voando. Como é que ele descreveu uma nave espacial?
Ele descrever da forma como ele estava vendo, que era a única informação no inconsciente dele era o formato humano, ou formato de animal. Não tinha essa informação de formatos diferentes de avião, de helicóptero, de, né, de espaçonave, de disco voador, não tinha nada disso. Então ele descreveu como ele estava, como a mente dele estava lendo aquela aparição, aquela coisa que apareceu na frente dele. E do meio do fogo saía a semelhança de 4 seres viventes, quer dizer, eram quatro naves ou 4 objetos, né? E cada um desses objetos tinha quatro rostos, né? Ai, sua aparência tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, que seriam, então, aquela coisa que abre como se fosse para pousar, né? Ou se não, igual avião mesmo, né? Só que ele tinha 4, em vez de ter 2, como os nossos, né? Sabe com o que parece? Com o que eu imagino agora, que a gente tem demais agora? Os drones, né? Os drones têm 4 asas. De repente ele viu um drone. Gente. As suas pernas eram direitas e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, viu? Quando ele pousa, quando vocês já viram, né? É uma nave espacial, tem o pouso dela, ela é assim, né? Tem assim, tem um negócio assim, tem o negócio para pousar. Como eu acompanho muito as viagens espaciais e tudo isso, já tenho na minha mente como é que é a planta do pé de uma nave espacial, né? Principalmente as que pousam, por exemplo, em Marte. Elas têm 4 coisas que descem, puff, né? Eu não sei como é que chama aquilo, gente. É o pé de pousar. As suas pernas eram direitas, quer dizer, era estreita, né? Direto. E as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, e luziam como o brilho de bronze polido. Eram de metal. Tinham mãos de homens debaixo das suas asas. Aos 4 lados, assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. As mãos podem ser aquela... A China está fazendo muito isso, né? Tem os robôs dela, e os robôs têm as mãos para pegar as coisas no espaço, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas a China está bem desenvolvida nessa área, para coletar lixo espacial. E ela estende aquela mãozona dela, aquele bração, né? E agarra e traz. Interessantíssima a tecnologia chinesa. Ai, ai. Vamos lá, né? Vamos continuar lendo aqui. Versículo 9. E as suas asas uniam-se uma à outra. Era um corpo só, né, gente? É igual um avião, né? As aves é ligado e também o drone, é tudo ligado no corpo, né? As suas asas uniam-se uma à outra, não se viravam quando andavam. Cada qual andava para diante de si. Pois é. Ou para cá, para lá, é realmente um drone, completamente drone. Versículo 10. Vocês já viram um drone voando? É assim, não é quando um vai, o outro vai, o outro vai. A semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita dos 4 tinha um rosto de leão, e a esquerda tinha um rosto de boi, também os 4 tinham um rosto de águia. Eu não sei como é que descreve uma coisa assim, viu?
Alguns aviões que a gente vê hoje parecem realmente um bico de águia, né? Tem, tem vários tipos de... Tem uns programas que você pode seguir, que são dos aeroportos, e você vê cada avião interessante demais, a cara deles parece realmente animal. Ai, ai. Vamos lá, o trem aqui tá babado, né? Versículo 11. Assim eram seus rostos, as suas asas se estendiam para cima, cada qual tinha duas asas, unidas uma à outra, as duas cobriam os corpos deles. Deve ser assim, aquela coisa que faz assim, né? Faz assim, assim, as asas eram assim, ó. Realmente igual de drone, gente. As asas do drone são assim, as quatro. Ele vai assim e sobe assim, ó. As quatro vai para cima. Só que o drone não tem. Desculpa, gente. Mas é alergia. Eu tomei remédio agora há pouco. Mas o drone não tem as coisas para pousar, né? O drone que foi feito para ir para a Lua, não, para Marte, tinha as patinhas para pousar. O drone que foi para Marte tinha. E tinha as quatro asas, né? E tinha os pés para pousar. Versículo 11 de novo. Assim eram os seus rostos. As suas asas se estendiam para cima, cada qual tinha duas asas unidas uma à outra, e as duas cobriam os corpos deles. Cada qual andava para diante de si, para onde o espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. Elas iam direto. Quanto à semelhança dos seres viventes, o seu parecer era como uma brasa de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. Fogo corria por entre os seres viventes, resplandecia e dele saía relâmpagos. Tá. Mas para disco voador, né? Seria drones voadores. Os seres viventes corriam, saindo e voltando à semelhança de um raio. E realmente, quando eles escrevem como os discos voadores vão, eles são muito rápidos, né? Como um raio, como ele descreve aqui, ó. Ao olhar para os seres viventes, vi que havia uma roda na terra junto a eles, uma para cada um dos seus quatro rostos. Ao olhar para os seres viventes, vi que havia uma roda na terra junto a eles. Gente. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. É porque vocês não acompanham. Se fosse vocês acompanhavam a NASA, quando ela lançar o próximo para o homem para a base espacial que está lá em cima. Então, quando eles lançarem o próximo, que deve ser daqui uns 6 meses ainda, ou possivelmente eles vão lançar a comida para levar para eles lá em cima, né? Observa, segue a NASA e vê quando eles vão mandar. Sabe por quê? Porque o foguete que leva a nave até lá em cima, ele desce de novo. E aonde ele desce é uma roda. Aonde ele desce é uma roda. É um círculo bem grandão. Aí ele sabe exatamente, ele desce exatamente no meio do ciclo. É incrível a tecnologia. Incrível. Ele vai, lança a nave lá para cima, aí depois ele desce e pousa, porque ele vai ser reusado de novo. Ele é só o lançador, né, deles lá em cima. E ele está falando que cada uma delas tinha uma roda embaixo para ele pousar. Gente, que incrível! Olha, ao olhar, versículo 15. Ao olhar para os seres viventes, vi que havia uma roda na terra junto a eles. Quer dizer, na mesma direção deles tinha uma roda na terra.
uma para cada um dos seus 4 rostos, uma para cada um das... Quer dizer, tinham 4 rodas para os 4 descerem. O aspecto das rodas e a obra delas era como o brilho do berilo. Tinham as 4 a mesma aparência. Era o seu aspecto e a sua obra como se estivera uma roda no meio de outra roda. Não é como as rodas são? Quando você olhar para o seu carro amanhã, olha lá como é que é a roda. Não parece uma roda dentro da outra? Pois é. Andando elas, iam em qualquer das 4 direções sem se virarem quando andavam. É claro, não vai se virar. Ela é fixa, né? Essas rodas eram altas e formidáveis, ao tamanho delas. As 4 tinham as suas campotas cheias de olhos ao redor. Não é igual uma campota de um carro, da roda de um carro, não tem aquele mundo de onde ficam os pregos, né? Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, claro. Elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. É claro, é uma peça só, né, gente? Vai que o avião sobe e as rodas ficam embaixo, não tem condições, né? Então é uma peça só. Para onde o espírito queria ir, iam. As rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Gente, era como profeta, há 2.600 anos atrás, descreve uma nave, um carro espacial. Ele não tinha como descrever de outra forma, gente. Ele não tinha nenhum conhecimento. Imagina você tentando descrever um carro do futuro. Você dá conta? Não, a não ser que você veja numa visão. Como ele viu numa visão. 22. Sobre a cabeça dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, brilhante como cristal, estendido por cima sobre a sua cabeça. As copas. Debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra, cada um tinha as 2 asas que lhes cobriam o corpo e de um lado, e cada um tinha outras 2 que os cobriam do outro lado. Incrível, né, gente? Tadinho de Ezequiel, meu Deus do céu. Deve ter sido muito difícil ver essas visões para ele. Andando elas, ouviu o ruído das suas asas. Como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o intrépido de um exército, parando eles, abaixavam as suas asas. Interessante, né, a tecnologia dessa coisa. Então, quando ela abaixava, descia as asas dela. Versículo 25. Ouvindo-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, parando eles, abaixavam as suas asas. Por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como a aparência de uma safira. Sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. O trono, gente, que ele estava mencionando aqui, era a gabine, o lugar onde o ser estava sentado. Ele chamou de trono. Aparência de uma safira. Quer dizer, o trono era... Safira é meio azul, não é, gente? Então, ele estava sentado no painel dele, né? De onde ele estava dirigindo aquela coisa. Vi como o brilho de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele.
Desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e havia um resplendor ao redor dele. Hoje, quando as pessoas que têm o privilégio de ver criaturas espirituais, eles falam que elas são como elas são como se fosse uma luz, como essa luz que eu tenho aqui. Elas têm parece consistente, mas um campo energético que a gente chamaria hoje, né? Ele vê a mesma coisa, ele viu um campo energético em volta desses seres. 20, versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva. Assim era o aspecto do esplendor em redor. O campo energético dele. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Ele ficou completamente, assim, terminou o capítulo 1 de Ezequiel. Que tal? Loucura, né? Tadinho desse profeta, dá dó dele, não dá? 2.600 anos atrás não tinha nada que parecesse com isso, gente. Não tinha nada, nada, nada. O único carro que eles tinham era aqueles carros das carruagens, né? Que era aquela carruagem, não era nem carruagem igual as que nós tínhamos há 400, 500 anos atrás. Era o couch, né? Que eles chamam. Era só onde ficava 2 cavalos puxando, né? E a pessoa ficava em pé, né? A única coisa que eles tinham naquela época era isso. Que eles iam para a guerra com aquilo, né? Pois é. Aí o coitado do profeta viu uma visão dessa. Ai, o Eterno não tem dó da gente, não, tem? O Eterno com certeza não tem dó dos humanos. E ele dá uma cacetada assim, ó, puf! Menino, tem mais coisa entre o céu e a terra do que posso imaginar a nossa vã filosofia. Não foi isso que disse o Sartre? Ezequiel. Tem dó desse profeta, gente, porque ver essas coisas não deve ser bom, não. Eu andei vendo muita coisa assim de futuro, por exemplo. Eu vou contar para vocês rapidinho. Um dos meus sonhos, não sonhos, eu estava em Jerusalém. Não, eu estava em Tel Aviv, no sonho. Eu estava aqui em Londres e sonhei que eu estava em Tel Aviv. E eu olhei assim, a cidade estava linda, limpinha. E aquela rua longa, larga. E não é assim que é Tel Aviv agora, né? Tel Aviv agora, as ruas não são largas assim, são estreitas e é muita gente, né? Muito, muito, muito prédio, muita casa, muita coisa. Não é nada bonito Tel Aviv, é bonito assim, só na beira do Mediterrâneo, né? Mas a cidade em si não é, né, lá essas coisas não. Mas no sonho que eu vi, ela era diferente, ela estava bem limpinha. E aí eu percebi que tinha casas lá em cima, casas. E aí eu vi que tinha várias casas assim, no ar, tá? E eu vi que embaixo, no chão, tinha o lugar para elas aterrissarem, tá? Quando precisasse abastecer de comida, de coisas, né? Aí quando eu estava admiradíssima olhando aquele monte de casa lá em cima, né? Aí de repente eu vi uma fazendo tic, 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 tic. Aí eu percebi que ela estava fechando as janelas lá em cima, e era o barulho das janelas que estavam correndo. Elas não corriam para baixo, né? Elas corriam para cima. Aí as janelas subiram, aí o prédio começou a descer. Aí eu olhei para o chão e vi o lugar onde era a pista de pouso daquela casa. Aí a casa desceu todinha, estacionou.
E aí uma pessoa veio, abriu a porta da frente, abriu a janela, porque aí veio o barulho de novo, das janelas abrindo. Aí ela estacionou. Aí eu vi a pessoa saindo, abrindo a porta. Eu fiquei impressionada com esse sonho. Fiquei muito tempo muito impressionada com isso. Quer dizer, eu vi uma coisa que não é para agora. Nós não temos essa tecnologia ainda. Não temos. Então, e talvez também a gravidade da Terra vai ter uma mudança para que isso possa acontecer, né? Como é que uma casa vai se manter assim, floating, né? É, floating é... Como é que é floating em português, gente? Porque não é voando, ela fica estacionada lá em cima, mas ela fica como se fosse floating, né? Ai, esqueci a palavra em português, desculpa. Mas ela ficava lá em cima, aí quando precisava descer, desce, depois sobe de novo. Eu achei muito interessante esse sonho. Quer dizer, eu vi uma situação diferente, que não, né, não tem lógica ainda pensar numa coisa dessa. Não temos tecnologia para isso, né? Não temos. Tive outros sonhos também aqui, né, com Londres, que também não temos tecnologia para isso ainda. Mas eu sei que vai acontecer. Como o coitado do Ezequiel aqui, é, foi difícil para ele, né? Para mim não foi tão difícil, porque eu já sei que nós já estamos muito avançados em tecnologia e eu sei que isso é possível num futuro longo, mas porque nós já vimos que a tecnologia avança todos os dias, né, gente? Cada dia tem uma coisa diferente acontecendo. Então, eu sei que isso é possível acontecer e que um dia vai acontecer. Tel Aviv vai ser assim no futuro. E Londres também vai ter todas aquelas coisas que eu vi aqui. E foi especificamente em lugares assim. Eu vi em Tel Aviv e eu vi em Londres, eu vi em Victoria Station, na estação de Vitória, lá perto, para aquela banda ali. Eu também vi assim diferente tecnologia sendo usada para, sabe, para transporte, esse tipo de coisa, um transporte que também é em cima, não é na terra. Coisas interessantíssimas. Mas também não temos tecnologia ainda para isso. Mas estamos no caminho, estamos no caminho. Então tá, gente. Amanhã estaremos estudando o segundo capítulo de Ezequiel. Agora vocês me falam o que vocês acham desse profeta. Fala para mim.